Olá pessoal, boa noite. Hoje não deu para fazer a nossa live, né? Tivemos problemas nas últimas semanas, então hoje a conexão estava meio ruim. Então resolvi gravar o vídeo para vocês assistirem, tá? Mas pra gente fingir que é uma live, vamos fazer assim, ó. Enquanto vocês estiverem assistindo, eu vou estar disponível no meu WhatsApp. Então se vocês tiverem alguma dúvida, manda um WhatsApp para mim, pausa o vídeo, que aí eu te respondo, ok? Então, hoje nós vamos terminar a aula 5 da apostila 3. Para quem quiser acompanhar pela apostila, estamos lá na página número 2, ok? Então, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Ficar aqui no cantinho para não atrapalhar os slides, né? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o período da regência do Dom Pedro I e o processo que levou à proclamação da independência do Brasil, ok? Então, vamos lá. Então, o que é esse período de regência? Né? Então, o período que vai da partida do Dom João VI para Portugal, em 26 de abril de 1821, com toda a corte portuguesa que ainda estava por aqui, e a oficialização da independência do Brasil. Então, esse período entre abril de 1821 e 7 de setembro de 1822 é o período conhecido como a regência do Dom Pedro, tá? Então, nesse período a gente fala só Dom Pedro, ele ainda não é Dom Pedro I, tá? Ele só vai ser reconhecido como Dom Pedro I quando ele for aclamado imperador do Brasil, ok? Então, nesse período ele ainda é um príncipe regente. E a gente volta àquela situação que eu comentei com vocês já em aulas passadas. Então, o Dom Pedro ele é príncipe regente. Por quê? Porque como nessa época o Brasil ainda fazia parte do reino português, quem, né, governava, digamos assim, era o Dom João VI, que era o rei de Portugal. Por isso que o Dom Pedro ele era visto como príncipe regente, ok? Então, vamos lá. Qual que é o cenário, né, o quadro que a gente pode resumir do início de 1820? Então, em 1820 era mais ou menos assim, a gente tem a pressão das cortes portuguesas para fazer o Brasil voltar, né, ao pacto colonial. Então, a gente tem a ideia de que a corte portuguesa queria recolonizar o Brasil. A gente sabe que quando a família real chegou aqui, com a abertura dos portos, com aqueles acordos assinados com a Inglaterra, a colônia, né, o Brasil deixa de ter essa relação, né, exclusiva do pacto colonial. Então, as cortes portuguesas queriam recolonizar o Brasil, ok? Tinha também a pressão dos ingleses, né, para garantir o comércio com o Brasil. Né? Então, isso havia uma pressão desde que a corte portuguesa ainda estava, né, lá em Portugal. Então, já havia pressão dos ingleses para que fosse estabelecido um contato comercial com o Brasil. Né? Então, os ingleses queriam manter essa garantia de comércio com o Brasil. Havia também manifestações das populações urbanas desejando aproveitar o clima de incertezas para garantir o projeto de emancipação política, como já tinha acontecido com outras nações aqui da América Latina. Né? Então, nesse período, a gente tem a independência da Venezuela, da Colômbia e do Equador, em 1811, a independência do Paraguai em 1813, da Argentina em 1816, Chile em 1818. Então, nesse cenário, a gente tem a influência das ideias iluministas, a independência dos Estados Unidos, independência do Haiti, que é um processo que já tinha acontecido, né? Então, havia um anseio da população população, quando eu falo, não penso assim de todo o povo, né, as pessoas mais simples. Então, a população de modo geral, né, via esse anseio para que houvesse esse rompimento com Portugal. E os proprietários rurais brasileiros admitiam a emancipação para evitar a recolonização. Então, eles temiam, né, que por pressão das cortes portuguesas, que o Brasil voltasse a ser colônia. Isso seria prejudicial para eles, né? E eles temiam também que o comércio com os ingleses pudesse ser prejudicado. Mas o que mais provocava assim, temor nesses latifundiários era que os seus privilégios fossem afetados, né? Então, eles gostariam de manter a propriedade de terra, a propriedade que tinha nos escravos e a manutenção do controle sobre o território nacional. Lembrando, né, que esses processos de independência que eu mencionei, Venezuela, Colômbia, Equador, Paraguai, enfim, eles aderiram à República, né? Muitos deles, todos aderiram à República. Na verdade, se eu não me engano, da América, acho que só o México, por um tempo, manteve uma monarquia depois da independência, né? Mas acho que é.
Mas, no geral, a gente pode dizer que essas nações que se formaram nesse contexto aderiram à República, né? Então, esses proprietários rurais temiam que, com a proclamação de uma república, pudessem vir ideais republicanos, ideias iluministas que pregavam principalmente a igualdade entre todos e que isso pudesse prejudicar, por exemplo, a questão da escravidão, que já era algo que vinha se falando, né? Os ingleses já faziam uma pressão para que acabasse a escravidão. Lembrando que aquele acordo assinado entre Portugal e Inglaterra de 1810, Portugal já se comprometia a abolir gradualmente a escravidão, né? Então veja que isso não é um assunto novo. Então vamos lá. Então a solução para a elite brasileira parecia ser a mesma, a de dar continuidade à dinastia de Bragança, né, que era a dinastia que governava Portugal, por meio da figura de Dom Pedro de Alcântara, que nessa época a gente tinha 22 anos. Então, quando o Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, ele tinha 22 anos, né, super jovem. Lembrando que o Dom Pedro, ele não teve uma educação formal e estudou em universidades, nada disso, né? Ele teve uma educação bem simplória, né? Se comparado com futuros monarcas e tudo mais. Então, a ideia da elite brasileira era induzir o Dom Pedro a romper com Portugal. Seria a forma menos traumática, né, de proclamar a independência, além de garantir, né, os privilégios que essa elite mantinha e também garantir a estrutura latifundiária e a escravidão no Brasil. Então, a elite, né, passa a pressionar o Dom Pedro para romper com Portugal. Aqui que vai acontecer? Então, a família real volta para Portugal em abril de 1821, no dia 26. Antes de partir, o Dom João nomeou o Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. Né? Então, a família real volta e o Dom Pedro fica aqui como príncipe regente. Tá? Aí, o que vai acontecer? As cortes portuguesas passam a pressionar o Dom Pedro para ele retornar para Portugal. Né? Então, no final de setembro de 1821, as cortes portuguesas solicitaram o retorno do Dom Pedro para Portugal. Por que isso acontece? Lembrando que a Revolução Liberal do Porto exigiu o retorno da família real. Mas, professora, a família real voltou, você acabou de falar. Sim, voltou o Dom João, a Carlota Joaquina, os outros filhos que eles tinham, mas o Dom Pedro ele era o herdeiro do trono português. Então, as cortes portuguesas pressionavam que ele voltasse para Portugal, porque ele seria o futuro rei de Portugal, né? Então, eles queriam que ele tivesse uma educação formal, frequentasse as universidades europeias, né? Para, como um bom governante, ter uma instrução e tudo mais. Então, eles passam a pressionar para o Dom Pedro voltar. Mas voltar não interessava ao Dom Pedro, né? Porque significaria se sujeitar a uma nova forma de governo liberal, tendo seu poder como futuro rei limitado. Lembrando que a Revolução Liberal do Porto propunha a elaboração de uma Constituição, que foi feita. Né? Então foi promulgada uma Constituição, então o rei tinha que seguir a Constituição. Então, Portugal não era mais uma monarquia absolutista, né? Como era anteriormente. Então, agora o rei de Portugal tinha que seguir a Constituição. E Dom Pedro pensou, se eu volto para lá, quando eu for rei, eu também vou ter que seguir essa Constituição. E para ele não era interessante, então o Dom Pedro começa a fazer um jogo, né? Vamos dizer, um jogo, para se manter no Brasil com o apoio da elite, tá? Então, a gente já vai entender o que é esse jogo que ele faz. Então, em outubro, as cortes portuguesas designavam para cada capitania um governador de armas, como se fosse um governador, né? Diretamente subordinado a Lisboa, restringindo a autoridade do príncipe regente. Então, o que Portugal faz? Como o Dom Pedro não tinha demonstrado ainda que pretendia voltar para Portugal, Portugal faz o seguinte, as cortes portuguesas, né? Começa a nomear governadores para as capitanias. Só lembrando que capitania, lembra lá das capitanias hereditárias, aquelas divisões? Então, aquelas divisões praticamente vão se manter, né? As fronteiras e tudo mais. Quando o Brasil se torna independente, o que antes era capitania passa a se chamar província, tá? E depois da proclamação da República, o que era província passa a se chamar Estado, que é como a gente conhece hoje, ok? Então, Portugal nomeia um governador para cada capitania, né? E esses governadores estavam subordinados a Lisboa e não ao príncipe regente. Então, com isso, a autoridade do Dom Pedro fica limitada. Claro que ele não vai gostar, né?
Então, as cortes portuguesas visavam lidar com as províncias de forma isolada e impedir que Dom Pedro governasse um estado unificado. Então, quer ficar aí, você fica aí no Rio de Janeiro, mas, né, todas as capitanias estarão subordinadas a Lisboa. Ainda em outubro de 1821, houve uma tentativa de aclamar Dom Pedro como imperador do Brasil. Né? Então, tem algumas informações que eu estou falando para vocês que não estão no apostila, tá? Mas só lembrando que depois eu disponibilizo os slides para vocês lá na pasta do Google Drive, né? Então, teve uma tentativa de proclamar o Dom Pedro como imperador, mas não rolou. O próprio Dom Pedro não apoiou porque ele percebeu que não era o momento ainda, né? Mas houve já uma demonstração de que as elites brasileiras pretendiam romper, né, com Portugal. E o Dom Pedro relata esse acontecimento numa carta que ele manda para o seu pai. Então, eu tirei um print da tela aqui, né? Depois eu indico para vocês onde que vocês acessam essa carta. Então, ó, a carta diz assim: com bom desgosto, pego na pena para comunicar a vossa majestade do motim e boatos muito fortes que correm de pleno pela cidade. A independência tem se querido cobrar comigo e com a tropa. Com nenhum conseguiu, nem conseguirá, porque a minha honra e a dela, da tropa no caso, é maior que todo o Brasil. Queriam-me e dizem que me querem aclamar imperador. Protesto a vossa majestade que nunca serei perjuro, e nunca lhe serei falso. E que eles farão essa loucura, mas será depois de eu e todos os portugueses estarmos feitos impostas. É o que juro a vossa majestade, escrevendo nesta com o meu sangue, com as seguintes palavras: juro ser sempre fiel a vossa majestade, à nação e à Constituição portuguesa. Nesse momento da vontade de olhar para o Pedro e falar assim: Dom Pedro, olha bem pra minha cara. Você acha que eu vou acreditar nesse papinho de que juro fidelidade às cortes portuguesas, né? Então, assim, e aqui ele fala a Constituição Portuguesa, né? Então já tinha sido elaborada uma Constituição Portuguesa que as cortes portuguesas queriam impor aqui no Brasil também, né? Então, nesse trecho aqui que eu li para vocês, ele fala, né? Olha, pai, estão querendo me aclamar imperador, mas fica tranquilo que eu não vou aceitar. Né? Jamais vou cometer perjúria quando você faz alguma coisa contra o rei, né? Vai contra alguma determinação do rei. Então ele fala, jamais vou fazer isso, né? Enfim, jura fidelidade. E ele fala ali, né? Escrevo com o meu sangue nesta carta. Oh, Dom Pedro, menos, né? A gente já sabe que tinha aí, né? Já rolava uma tramóia aí, né? Então o Dom Pedro ele começa a se articular com a elite para ter o apoio para ficar no Brasil, tá? Então, conforme eu for explicando os acontecimentos, vocês vão percebendo isso também, tá? Sobre essa carta aqui que eu printei para vocês na tela, então, durante a regência, né, do Dom Pedro, ele escreveu 33 cartas para o pai dele, para o Dom João VI. Todas as cartas foram transcritas e publicadas em 1916 por Tipografia do Brasil, e esse livro foi digitalizado e está disponível para acesso no site da Biblioteca Brasiliana Gita e José Minglin, que vocês conseguem acessar por esse link que eu coloquei aqui. Então lá vocês conseguem acessar todas as cartas que o Dom Pedro mandou para o pai dele. Isso é sensacional, né? Então isso aqui eu printei a tela, né? Recortei e tá aqui. Então vocês conseguem ver que a carta é do dia 4 de outubro de 1821. E o bom delas estarem transcritas é que a gente não precisa entender a letra daquela época, né? Então é mais fácil de ler assim. Então para quem se interessa, né, por história do Brasil, e nesse site da Biblioteca Brasiliana Gita e José Minglin, tem vários documentos que são importantes para a história do Brasil, transcritos, né? Então é muito interessante. Então quem quiser, né, dar uma fuçada lá no site, esse link que eu coloquei aqui vai direto para as cartas do Dom Pedro ao Dom João VI, tá? Então para quem tiver interesse, né, quiser acessar, é só ver por esse link aí, ok? Muito bem. Aí, em dezembro de 1821, chega um decreto português no Brasil que havia sido promulgado lá por outubro, né? Esse decreto chega em dezembro, determinando o retorno do Dom Pedro a Portugal. Então, o Dom Pedro já sabia disso antes do decreto chegar aqui, né? O que o Dom Pedro faz? Para conseguir apoio da população, da elite, né? E do povo brasileiro como um todo, ele começa a sinalizar a possibilidade de retornar para Portugal.
Como assim, professor? Ele que conseguiu apoio e disse que vai voltar? Sim, ele era muito esperto, gente, apesar de ser novo e não ter tido uma educação formal, que nesse contexto prova que, né, não necessariamente ia realmente importar isso. O que o Dom Pedro pensa? Bom, o povo do Brasil, a elite principalmente, tem medo que o Brasil volte a ser uma colônia, né? A população como um todo não queria, né, que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Então ele pensa assim: se eu voltar para Portugal, significa que o Brasil vai ser, né, recolonizado, digamos assim. Então, enquanto eu estiver no Brasil, eu vou ter o apoio deles. E se eu disser que vou embora para Portugal, o povo vai pedir para eu ficar, né? E aí eu vou ter o apoio deles para eu fazer, né, o processo de independência e tudo mais. Então ele começa a usar dessa estratégia para conseguir o apoio popular. Inclusive, mais ou menos nessa época que chega o decreto português, chega a fragata, né, um navio, digamos assim, que iria levá-lo para Portugal, né? Então as cortes portuguesas enviaram um navio específico que se chamava União para que o Dom Pedro retornasse nesse navio para Portugal. Não é navio, é fragata que fala, né? O que o Dom Pedro fazia? Gente, ele visitava quase que todo dia a fragata União para dar a impressão para as pessoas que ele realmente estava planejando ir embora, né? Então, super estrategista, né? O que vai acontecer daí? As principais lideranças da elite brasileira fizeram uma petição com cerca de 8.000 assinaturas, o que para época era bastante coisa, né? Pedindo a permanência do príncipe regente no Brasil. Então eles fizeram tipo um abaixo-assinado, né? Pedindo para o Dom Pedro ficar. Essa petição foi apresentada para ele, né, com uma longa exposição dos motivos acerca, né, do que eles queriam, enfim. Depois que apresentaram essa petição para o Dom Pedro, né, isso foi no dia 8 de janeiro de 1822, o Dom Pedro decide ficar aqui no Brasil, né. Esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. 9 de janeiro de 1822 é o Dia do Fico. Aí tem aqui um trechinho que eu copiei também, né, das cartas lá que eu falei para vocês, que tem a famosa frase que o Dom Pedro teria dito, né? Então ele diz assim: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Dia do fico, né? Então ele decide ficar aqui no Brasil. O que acontece, gente? Quando essa notícia de que ele falou que ficaria aqui no Brasil, quando essa notícia chega em Portugal, as cortes portuguesas começam a tomar outras atitudes, né? Então todo esse período da regência foi tipo um tomar lá da cá entre Dom Pedro e as cortes portuguesas, né? Inclusive, tem outros fatos que aconteceram, né, mas que não dá para explanar todos eles aqui. Eu selecionei os fatos mais importantes para trazer para vocês, né? Então começa um verdadeiro cabo de guerra. Por quê? A corte portuguesa envia novas ordens ao Brasil, limitando os poderes de Dom Pedro ao Rio de Janeiro. Isso acontece, tipo, lá por abril, maio, tá? E antes disso, outros fatos também aconteceram, como eu falei para vocês, né? Então, o que a corte portuguesa fala? Dom Pedro, quer ficar? Fique, mas você só vai governar o Rio de Janeiro. Todas as outras províncias estarão subordinadas a Lisboa. Então, você não vai dar pitaco em nenhuma das outras províncias. Você vai governar o Rio de Janeiro, né? E fique satisfeito. O que o Dom Pedro faz? Em resposta, ele promulga a lei do Cumpra-se, que diz que qualquer ordem em todo o território brasileiro estava condicionada à sua assinatura, né? Então ele fala assim: pode vir ordem de Portugal, mas essa ordem só vai valer aqui no Brasil se tiver a minha assinatura. Então fica tipo um cabo de guerra, né? Portugal puxava daqui, Dom Pedro puxava dali, enfim, né? E no meio disso tudo, né, o povo lá meio sem saber o que fazer. O que acontece? Nesse contexto, vai ter destaque uma figura muito importante, que é o José Bonifácio. Então, o Bonifácio chefiava o ministério do Dom Pedro e exercia grande influência sobre o Dom Pedro, né? Foi o verdadeiro articulador da independência. Então, guardem esse nome, José Bonifácio, é bastante importante no processo, né, de independência do Brasil. Tem outras pessoas também importantes, né? Mas como eu falei, a gente não consegue falar especificamente sobre cada um deles. Aí o que acontece? O Dom Pedro vai convocar em junho de 1822 uma constituinte. O que faz uma constituinte, gente? Elabora uma constituição. Por
por que elaborar uma Constituição para o Brasil se o que vigorava aqui já era a Constituição de Portugal? Então, aqui é um claro exemplo, né? Fica claro aqui que o Dom Pedro queria romper com Portugal, porque né, não faria sentido elaborar uma Constituição para o Brasil se não fosse para promover o rompimento com Portugal, né? Então, convocando essa Constituinte de 1822, o Dom Pedro exclui a possibilidade da participação popular no processo de escolha dos constituintes, evitando que a lei e a ordem caíssem nas mãos dos radicais. Então, né, lembrando que o Brasil já tinha acontecido 3 movimentos de independência, e os 3 movimentos de independência, Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana, os 3 previam a proclamação de uma república. Se o Brasil se tornasse uma república, a figura do Dom Pedro não teria importância, né? Porque teria que ser escolhido um presidente, enfim. Então, o Dom Pedro queria evitar que essas ideias mais radicais saíssem, né, do papel, enfim. Por isso que ele convoca uma constituinte, tá? As cortes portuguesas anulam essas determinações do Dom Pedro e exigem o seu retorno imediato a Portugal sob pena de deserdá-lo. Então, isso foi em junho, né? Logo na sequência, as cortes portuguesas vão dizer, olha, se você não voltar agora para Portugal, você vai ser deserdado. Quer dizer que ele vai perder direito ao trono, né? Não vai mais fazer parte da família real. Aí, o que acontece? Né? Aí que começa o processo lá que vai culminar com o grito do Ipiranga. Quando essa notícia de que ele seria deserdado chegou no Rio de Janeiro, o Dom Pedro estava viajando, né? Ele estava em São Paulo, ele tinha ido resolver. São Paulo tinha tido alguma revolta, alguma coisa assim, que ele foi lá para resolver. Aproveitou, né, para visitar a família de José Bonifácio, que era de São Paulo. Então, quando essa notícia de que se ele não voltasse imediatamente para Portugal, ele seria deserdado, quando essa notícia chegou no Rio de Janeiro, ele estava em São Paulo. Ao receber a notícia, José Bonifácio manda avisar o príncipe regente. Então, foi escrita uma carta pelo José Bonifácio, né? Ele escreveu uma carta para o Dom Pedro, contando sobre isso, né? Falando, olha, é hora de tomar uma atitude. E também foi enviada para o Dom Pedro uma carta da esposa dele. Então, o Dom Pedro era casado com uma princesa austríaca, a Leopoldina, e ela tinha uma... Eles tinham um bom relacionamento, né? Eles já tinham tido filhos e tudo mais. Era um relacionamento ok, né? O Dom Pedro ele era muito charmoso, assim, né? Muito galante. A Leopoldina não era uma mulher feia, mas também não era a mais bonita das princesas, né? Mas eles tinham uma relação ok. Ela se apaixonou por ele perdidamente quando viu, enfim, né? E ela tinha uma influência política sobre ele. E ela também escreveu uma carta para o Dom Pedro, né? E nessa carta ela fala, inclusive naquele site que eu mostrei para vocês, dá para ver a carta que ela escreveu para ele, tá? Ela fala mais ou menos assim, não é exatamente nessas palavras, mas ela fala assim: os frutos estão prontos, é hora de colhê-los. Né? Então a ideia é assim, olha, é agora ou nunca que você tem que fazer alguma coisa com relação a romper com Portugal, né? Aí o que acontece? Nessa viagem para Santos, ela é muito importante porque nessa viagem o Dom Pedro conheceu o grande amor da vida dele. Professor, você acabou de falar que ele era casado. Dom Pedro tinha muitas amantes, né? Mas nessa viagem ele vai conhecer aquela que vai se tornar a principal amante dele e o verdadeiro amor da vida dele, que é a Marquesa de Santos. A Domitila, esqueci o restante do nome dela, eles se conhecem nessa viagem e ele se apaixona perdidamente por ela, né? Tanto que depois ele transforma ela em Marquesa de Santos, né? Ela vai morar no Rio de Janeiro para ficar mais perto dele, enfim. E eles têm um caso de amor, assim, que vai durar até 1828, alguma coisa assim, né? E também, né, é uma fofoca agora, né? Vocês conseguem acessar as cartas que foram enviadas pelo Dom Pedro para Domitila. E são cartas, assim, ó, super calientes, né, gente? Inclusive, ele assina como demonão, uns troços assim, fogo, foguinho, sei lá, né? E são cartas, assim, bem... alguns trechos, né, bem picantes, que vocês também conseguem acessar naquele site lá que eu mandei que eu linkei ali para vocês.
Inclusive dizem que algumas dessas cartas o Dom Pedro enviava pelos pubianos da sua região para Domitila, né? Enfim, nessa viagem então que ele conhece a Domitila e eles vão ter uma longa história, né, de amor e tudo mais, mesmo ele já sendo casado, a Leopoldina sabia, mas fazia vista grossa, né, enfim. Aí depois a Leopoldina vai morrer, né? Depois que ela ganhou um dos filhos lá, ela ficou muito doente. Inclusive o fato dele ter várias amantes, né? A Leopoldina sabia, enfim, ficava super triste. E ela morreu, né? O Dom Pedro nunca se perdoou pela morte dela, morreu super jovem. Acho que, se não me engano, foi logo depois que ela deu a luz ao Pedrinho, né? Que vai se tornar o Dom Pedro II. Ela morreu. E aí, quando foi arranjado um novo casamento pro Dom Pedro, e aí ele decidiu, né, que seria bom terminar o seu relacionamento com a Domitila, por causa desse novo casamento que ele teve, enfim. Mas isso a gente pode voltar a falar, né, na próxima aula. A gente está falando ainda do processo que vai levar à proclamação da independência, né? Então, Dom Pedro está lá em São Paulo. No retorno da sua viagem, ele foi interceptado pelas cartas do Bonifácio e da Leopoldina, que era sua esposa, falando da decisão de Portugal de deserdá-lo, né? Então, ao receber essas ordens de Portugal, ele estava ali, né, retornando pela estrada que já existia ali, inclusive uma estrada que tinha sido feita, né? Gente, quando eu falo estrada, não pense numa estrada como é hoje, né? Era tipo um caminho no meio do mato, né? Que os indígenas já faziam, né? Essa rota que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro. Então, quando ele está na viagem ali, próximo do Rio Ipiranga, ele recebe essas cartas, fica irado, né? Fica como assim? Que petulância, quem eles pensam que são, né? E ele se dirige à comitiva que estava com ele, à pequena comitiva que estava com ele, e brada lá, né? Independência ou morte, né? Que também é um período bastante conhecido. E aí, então, com isso, né, esse brado foi no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil, então, se torna independente de Portugal, né, independente. Aí tem essa imagem aqui, é um quadro bastante famoso, né, chama Grito de Ipiranga, do Pedro Américo, que causa bastante, como pode dizer, muitas controvérsias, né? Primeiro, o quadro foi pintado em 1888. Então, quando aconteceu o Grito de Ipiranga, 1822, acho que o Pedro Américo nem era nascido, né? Ou se era nascido, ele era uma criança. Ou seja, ele não vivenciou esse momento. Então, ele imaginou uma cena e pintou esse quadro, né? Aí dizem que, para pintar o quadro, ele pediu para que fossem enviar. Ele estava na Europa, não lembro exatamente onde. Ele pediu para que fossem enviadas amostras do barro dessa região, para que ele pudesse se inspirar, né? Enfim, o que, que tem, né, de equívoco, digamos assim, com esse quadro, né? Então, primeiro que assim, essa colina aqui, onde o Dom Pedro é essa figura aqui bem no meio, né, em destaque. Essa colina aqui, que tem as margens do rio Ipiranga, ela fica afastada do... O rio tá aqui, tá vendo? O Pedro Américo se deu, né, o trabalho de colocar o rio aqui para dizer que foi às margens do rio Ipiranga que se ouviu o brado plácido do Dom Pedro, né? Então, primeiro que tem essa distância, né? Entre essa colina e o rio tem uma certa distância, não é assim tão próximo, né? A comitiva que acompanhava o Dom Pedro era bem pequena, eles não estavam nesses trajes de gala, digamos assim, né? O próprio Dom Pedro está com um traje ali, né, bastante garboso, não, ele estava com roupas bem simples. Ele não estava num cavalo, porque essa viagem tem uma serra, né, bastante grande, área de subida e tudo mais, então viajar com cavalo não era viável. Então essas viagens de longa distância, de terreno acidentado como era feita com mula, com burro, com jumento, né? Então o Dom Pedro não estava no cavalo. Não estava num cavalo, não tinha tanta gente assim com ele, as pessoas que o acompanhavam não estavam com esses trajes, né, oficiais, enfim. Essa casinha que tem aqui não existia na época da proclamação da independência, tá? Se eu não me engano, ela é da década de 1860, então em 1822 ela não existia, né?
Então, não tem nada disso aqui, né? O Dom Pedro não estava nessa pompa toda, inclusive, né? Há relatos de que ele estava com problemas intestinais, né? Com certo desarranjo estomacal. Deve ter comido alguma coisa lá na casa da Domitila, né? E estava com piriri. E, inclusive, ele falou para a maioria da comitiva que acompanha, falou assim, gente, vão indo na frente, porque o negócio que tá feio, né? Vou precisar fazer umas paradinhas estratégicas, então podem ir, tá? Então ele estava com caganeira, né? Com desinteria, diarreia, como queiram, né? Então ele ia parando de tempos em tempos, né? Já não aguentava mais parar, né? Enfim, imagina como é que tá. Então não tem essa pompa toda, tá? Ele tava em trajes bem mais simples, com menos pessoas. E o interessante desse quadro também é que aqui no cantinho, ó, estão vendo não sei como é que esse pode falar, que esse cara ele tá cuidando, né, dos bois aqui, né? Os bois estão transportando algo que parece ser madeira, né? Então, o que, que o Pedro Américo fez? Ele colocou uma pessoa bem simples aqui, ó, para representar o povo brasileiro. Tipo, o povo estava presente nesse momento. E a gente sabe que não é nada disso, né? Não teve participação popular. O povo nem ficou sabendo, né? Foi saber depois, né? Bem depois da proclamação de independência, né? E outra coisa que falam desse quadro também, dizem que ele foi copiado, né, de um outro quadro, que é esse quadro aqui. Esse quadro se chama 1807 Friedland, que é de um pintor francês chamado Jean-Louis Ernest Meissonier. E esse quadro foi pintado em 1875. O que esse quadro representa? Então, voltando, né, vejam como ele tem uma estrutura muito parecida, né? Aqui no centro, nesse lindo cavalo branco, temos Napoleão Bonaparte. Esse quadro representa a Batalha de Friedland, não sei se é assim que pronuncia, que foi uma batalha da França com a Rússia, que foi vencida pelos franceses, né? Então, aqui está, né, o Napoleão Bonaparte comemorando a vitória. Então, vejam que há uma certa semelhança, né? Então, a posição do Dom Pedro, então, inclusive, olha onde está o cursor aqui, né? A posição do Dom Pedro é quase a mesma posição do Napoleão, né? Aí também tem toda a comitiva em trajes, né? Não sei como é que chama esses trajes oficiais de gala dos exércitos, né? Então dizem que, né, houve aí uma certa cópia. Aquela coisa assim, né? Quando teu amigo pede teu trabalho emprestado, você fala assim, não faz igual o meu, né? Aí ele dá uma pequena mudadinha. Então, mas enfim, então Pedro Américo provavelmente se inspirou, vamos falar dessa forma, né, nesse quadro do Meissonier, desculpa. Enfim, né? Aí tem outros quadros que retratam esse momento da independência do Brasil, que tendem a ser um pouquinho mais fiéis. Tem um quadro também bastante famoso, devia ter colocado aqui para vocês já devem ter visto, né? Que é um quadro que o Dom Pedro está cercado de pessoas bem de populares, né? Inclusive, esse quadro ele é bastante interessante porque foi pintado, não lembro porque, foi pintado por um francês, se não me engano. Ele está no livro aqui da escola que eu dou aula, eu vou mostrar rapidinho para vocês. Então, esse quadro deixa eu ver aqui, de quem que é. É do François-René Moreau, que é um francês, né? Eu vou mostrar só uma partezinha aqui, depois vocês procuram na internet, né? Ó, que é esse quadro aqui, que aparece o Dom Pedro, né, cercado ali de populares. E o interessante, esse quadro então foi feito por um francês, né, que as pessoas que estão ali em volta dele, né, eles são pintados com trajes que são comuns aos camponeses franceses, né, que não condiziam então com a realidade, né, do povo brasileiro. Enfim, é difícil dizer que tem um quadro que retrata esse momento exatamente porque não foi vivenciado por um pintor, né? Então, todos esses quadros são o que os pintores imaginavam como tinha sido, né? Mas vamos lá, continuando aqui então. A independência política, que foi realizada pelo Dom Pedro I, em virtude das ingerências dos membros da elite, afastou os riscos de colonização portuguesa, né, que era o que as cortes portuguesas vinham tentando fazer. Mas foi só isso. De resto, não mudou nada no país. Por quê? O Brasil continuou sendo governado pelo Dom Pedro, que já estava governando como príncipe regente há mais de um ano, né?
Então não houve uma mudança significativa para o restante da população. Primeiro que, vamos falar em povo, né? O povo nem ficou sabendo, não tinha nem noção do que estava acontecendo, né? Inclusive, é uma questão bastante interessante relacionada a isso. Vamos voltar aqui, né? Vou deixar o quadro aqui enquanto eu vou falando para vocês. O Dom Pedro foi proclamado imperador do Brasil no dia do aniversário dele, que era 12 de outubro. Né? Então, durante muito tempo, a independência do Brasil ela foi comemorada no dia 12 de outubro, né? Que é o dia que o Dom Pedro nasceu e foi o dia que ele foi proclamado imperador. Então, quando ele foi proclamado imperador, é que o povo ficou. Então deve ter acontecido alguma coisa importante, né? Lembrando que podiam ter jornais circulando pelo Brasil e tudo mais, mas o povão mesmo, gente, era tudo analfabeto, né? Então, eles não tinham noção do que estava acontecendo e muito menos tiveram participação popular, né? Como sugere aqui o quadro do Pedro Américo com esse, não sei se posso falar boiadeiro, né? Enfim. Então, o processo de independência do Brasil, ele foi muito mais significativo para as elites, mas não houve uma mudança geral, né, no que estava acontecendo no Brasil. Vai se manter a escravidão, mantém o regime da propriedade privada, o Brasil continua sendo governado por uma monarquia, vai na contramão, né, de todos os países que se tornaram independentes, que viraram repúblicas, o Brasil quer virar uma monarquia, né? Então, e não só uma monarquia, né? Não era só um reino, né? Não seria um rei, seria um imperador a governar o Brasil. Então, no dia 12 de outubro, o Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil, né? Aí na próxima aula a gente vai falar sobre o que acontece na sequência, né? As lutas internas que vão acontecer, as lutas externas que vão acontecer para que o Brasil fosse reconhecido como independente, né, de Portugal. E a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas então, no geral, é isso, né? O povo não teve participação, não ficou sabendo, não mudou muita coisa, não teve uma mudança drástica, assim, né, na vida das pessoas, continuou com a escravidão, continuam os latifúndios, e é basicamente isso, né? Não teve uma grande mudança no Brasil. E aí a gente vai ver na próxima aula que há, então, inclusive, resistências internas. Como assim, professor? Tinha gente no Brasil que não queria independência? Tinha tanto os portugueses que viviam aqui, porque né, eles não queriam romper com Portugal, como brasileiros que foram contra a independência. Como assim, professor? Eles queriam que o Brasil continuasse ligado a Portugal? Não, eles foram contra o processo como ele foi feito, porque o Brasil se tornou independente de Portugal, mas quem continua governando o Brasil é um português. Lembre que o Dom Pedro é português, né? Quando ele vem para cá, a família real lá em 1808, que a gente viu, o Dom Pedro tinha 10 anos, né? Então ele era uma criança, mas ele nasceu em Portugal e ele era herdeiro do trono português. Então por isso que as pessoas, os brasileiros, alguns brasileiros, não concordavam com esse processo de independência, porque eles falavam assim, que independência é essa? Que quem continua governando é o português, né? Então não ficou independente não, né? Inclusive vão ter então, essas manifestações internas, né, contrárias à independência, tanto pelo lado dos portugueses como pelo lado dos brasileiros. Há também a dificuldade de se conseguir o reconhecimento do Brasil internacionalmente, né, então a gente vai ver também esse processo de reconhecimento do Brasil. E a gente fala sobre isso, então, na próxima aula, tá? Então, acho que é basicamente isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm o meu e-mail, têm o meu contato, podem me mandar. E é isso, né? Se ficou alguma dúvida, me mandem, tá? Então é isso, se cuidem e até a próxima. Espero que semana que vem eu consiga fazer live pra gente voltar a ter interação, tá? Vou testar alguns outros sistemas de streaming para ver se eu consigo melhorar, né, a minha transmissão, enfim. E vamos esperar que dê certo. Então, fiquem bem, façam as atividades referentes a essa aula. Se tiverem dúvidas, é só me mandar que eu respondo vocês, ok? Então, até mais, até semana que vem. Tchau, tchau!